Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus, irmãos, e essa mensagem de hoje, ela é uma sequência, não é? Nós estamos na parte 6. Nós falamos, na última vez que falamos sobre a identidade de Jesus, falamos sobre ele sendo o grande eu sou, não é? Ou seja, ele se identificou com o Deus do Antigo Testamento, aquele que se revelou a Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo, no capítulo 3:14, quando ele diz assim: eu sou o que sou. Não é? O eu sou me enviou a vós. Então, essa palavra eu sou se identifica com Cristo. Cristo, então, lhe dá demonstrações da sua divindade. E nós falamos também na semana passada que Deus, ele se manifesta em três pessoas. Não são três deuses. É um Deus único que se manifesta através de três pessoas, não é? E Jesus, ele deu demonstrações bastante claras a respeito do seu eterno poder, da sua condição divina, não é? Ainda mais nós não abordamos coisas que poderíamos ter abordado, mas ele perdoou pecados, que isso é uma prerrogativa divina, não é? Ele também foi alguém que aceitou a adoração. Então, a gente percebe que nessa condição, Jesus, ele era uma pessoa divina encarnada, não é? Nós entendemos, meus irmãos, que essa condição, ela foi assim tão forte, não é? Que houve pessoas que na história, logo no início da história da igreja, começaram a achar que Jesus, ele não fosse de fato humano, não é? Não, tá certo, ele é Deus, mas ele não é homem, homem como nós. Isso tudo porque as evidências a favor da divindade de Jesus eram tão fortes, não é? Que eles diziam que ele não poderia ser também humano. Talvez ele apenas fosse uma espécie assim de Deus com um disfarce, não é? Talvez fosse algo entre Deus e homem, mas não havia maneira nenhuma dele ser como um de nós. É assim que alguns pensavam, não é? Talvez ele seja até mesmo um semideus com poderes divinos, mas não totalmente homem, nem totalmente Deus. Alguns pensavam dessa forma. Então, existiam pessoas, logo no início da igreja, do cristianismo, que negavam a humanidade de Jesus e elas eram conhecidas por docetistas, não é? Os docetistas vêm de uma palavra grega chamada dok, que significa parece. Essa palavra, não é? Ela é muito sugestiva, porque eles diziam exatamente que Jesus, ele não era realmente humano. Jesus, ele apenas parecia ser. É o que diziam os docetistas, não é? Mas os cristãos, eles declararam que o docetismo de dizer que Jesus apenas parece humano, mas não é, não é? É tipo um humano denorex. Não, eles estavam completamente errados, não é? Essa doutrina não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Eles entenderam, tanto pela observação de Jesus, pelo ensino apostólico, também com a leitura da própria palavra de Deus, que foram escritas depois pelos apóstolos, não é? Que Jesus não era uma ilusão, que Jesus não era um fantasma, que Jesus não apenas tinha assumido a aparência humana, não era uma espécie de poltergeist, não é? Uma materialização assim do sobrenatural. Não, a Bíblia enfatiza para nós que Jesus, ele era humano como a gente, humano como nós. E isso não negava a sua divindade, não é? O fato dele ser homem como nós não negava a sua divindade. Então, a igreja, a partir desde o início de quando a igreja começou, eles estavam convencidos de que Jesus, ele era o Filho de Deus, era o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas, é o Criador do mundo e do universo, da estrela mais longínqua que esteja no limiar do universo, não é? Ele é o grande eu sou do Antigo Testamento, mas também é homem, não é? Então, Jesus, ele era demonstrado de forma em que na Bíblia Sagrada aparece ele como Deus e aparece ele como homem, 100% Deus e 100% homem. Então eles estavam convencidos que Jesus, além de ser o grande eu sou, de forma assim quase que inacreditável, ele também havia se tornado como um de nós, não é? Não era apenas um visitante que apareceu lá no deserto de repente, não é? E chegou lá, estou aqui e tal. Não, ele era de fato um homem, e tanto é que ele passou
pela experiência de um nascimento uterino, não é? Ele passou pela experiência do nascimento como todos nós passamos. Então, nós vemos que a história de Jesus nos evangelhos está repleta de evidências de que ele era um ser humano como nós, não é? A Bíblia nos diz que Jesus ele teve fome, a Bíblia fala que ele sentiu sede. Lembra daquele episódio da mulher samaritana? Dá-me de beber, não é? A Bíblia fala que ele ficou tão cansado que dormiu de forma muito pesada. Nós falamos disso, inclusive, na semana passada, quando nós falamos a respeito de que ele dormiu até mesmo no barco, não é? Vocês lembram disso? Então, tudo isso aconteceu mostrando que Jesus ele tinha as mesmas necessidades que nós tínhamos, não é? Ele não era aquilo que os gregos eles também tinham, como na mitologia grega ou na mitologia romana, não é? Eles pensavam que muitas vezes um deus deixava lá o Olimpo e assumia a forma humana aqui para dar vazão à sua malícia, à sua luxúria, e se deitava com as mulheres. É assim que nasceu a história de Hércules, né? Hércules, dentro da mitologia grega, ele era um semideus. Ele era de um relacionamento de Deus, Zeus, com uma mulher humana. Mas não, Jesus ele não é um semideus, ele é 100% homem, ele é 100% Deus, não é? E ele era uma pessoa que enfrentou todos os desafios que um homem tem, com todas as fraquezas e limitações que um homem tem, com o cansaço que tem, com necessidade de comer e beber, não é? Que acompanham a existência humana. Então, Jesus, ele era realmente humano e teve que viver com todas essas coisas, como todos nós, eu e você, temos que conviver, não é? O que isso significa, então? Significa que se Jesus ele não comesse bastante, ele ia ficar com fome, não é? Se ele não dormisse o suficiente, ele ia acordar cansado. A gente percebe isso. Isso, meus irmãos, mostra, não é, que então Jesus na cruz, por exemplo, ele sentiu toda a dor dos chicotes, não é? Ele não ficou lá, não, pode bater que eu não sinto nada, porque eu sou Deus, eu só apareço que sou homem. Não, ele sentiu cada tapa, cada cuspida, cada ofensa. Ele sentiu quando lhe colocaram a coroa de espinhos na cabeça, ele sentiu os espinhos sendo fincados, não é, na sua cabeça. Ele sentiu cravo nas suas mãos. Todas as coisas ali que foram feitas com ele, desde os chicotes, desde que lhe bateram no rosto, tudo isso aconteceu, Jesus sentindo toda essa dor, não é? A Bíblia coloca para nós que, inclusive, quando um amigo seu morreu, ele se entristeceu tanto que ele chorou, mesmo quando ele sabia que iria ressuscitá-lo, não é? A Bíblia Sagrada fala que ele ficou tão fraco depois de ter sofrido tanto abuso, tanta crueldade, tanta violência dos soldados romanos, que quando colocaram sobre ele a cruz e o obrigaram então a ir pela via sacra, não é? Até o lugar onde ele seria sepultado, que seria no Monte Gólgota, ali onde se chama Caveira, a Bíblia fala que ele não conseguiu suportar o peso da cruz e ele teve que ser ajudado, não é? Uma pessoa foi constrangida ali a ajudar Jesus a levar a cruz até o lugar da execução. E a mais profunda de todas as evidências de que Jesus ele era um homem como nós está também no fato de que Jesus ele acabou enfrentando mesmo a morte, não é? Ele morreu, ele expirou, ele disse está consumado, e ali o seu corpo pendeu. Ele não apenas pareceu morrer ou morreu pela metade, não é? Ou fingiu estar morto, não. Ele experimentou a morte como todo o ser humano experimenta, como cada um de nós aqui acaba experimentando. Ele não ficou lá fingindo na cruz, né? Vamos ver se tem gente olhando lá, tem gente olhando, finge que estou morto. Não, ele morreu. Não há dúvidas disso, né? É claro que a história não termina com a morte de Jesus, ele ressuscita, mas até para ressuscitar precisava estar morto. Não há ninguém que ressuscite estando vivo. O vivo não precisa ressuscitar, não é? Então, irmãos, é crucial que você entenda
que nós venhamos a entender que Jesus era realmente humano, porque isso significa que ele não era apenas um visitante nesse mundo, não é? O que realmente aconteceu é a encarnação de Jesus Cristo, não é? Então isso leva a gente, e se nós meditarmos nisso com um pouco mais de profundidade, isso vai fazer a gente ficar maravilhado, sabe? Vai levar a gente às magnitudes de admiração que vão além de toda a percepção, sabe? O grande Deus, o Criador de todo o universo, o sustentador, aquele que faz nascer o sol todos os dias e faz ele se pôr no oposto, é o Deus que encarnou, não é? É o Deus que andou entre nós aqui. E a isso a Bíblia chama de encarnação, não é? Encarnação. Então, entenda isso. O que é a encarnação? Deus assumiu a carne humana, Deus assumiu a natureza humana. Todavia, a gente precisa tomar cuidado com essa palavra, porque afinal de contas, ela pode ser muito enganadora se nós não observarmos bem isso, não é? A gente precisa ter cuidado com ela, porque entendida da forma errada, ela pode transmitir a ideia de que essa questão de que Jesus ele teve um corpo humano, não é? Isso pode trazer assim a ideia de que era apenas uma cobertura, sabe? É quando você está com frio e você bota o casaco e fecha o zíper, né? Tem gente que entende a encarnação de Jesus assim, não é? Ele usou um corpo humano ali, e se vestiu desse corpo humano, era uma capa humana, como nós colocamos um casaco, por exemplo, mas não foi desse jeito, tá? O fato de colocar pele humana, isso não faria Jesus humano, não é? A gente vê, inclusive, em filmes de ficção científica, né? Você vê filmes em que os robôs são feitos e depois é colocado sobre ele uma pele, até uma pele sintética, mas isso não faz ele ter natureza humana. Você vê até mesmo filmes de ficção científica que aliens, né? Eu lembro quando eu era pequeno, tinha uma série que passava lá, isso aqui somente aqueles bem antigos vão lembrar dessa série, né? Chamada Os Invasores, que eram alienígenas que tinham aqui a forma humana, né? Mas quando eles morriam assim, eles se desintegravam todo. Uma série antiga, preto e branco, né? Mas o que acontece? A natureza humana, ela vem pela experiência do nascimento uterino, não é? Vem pelo nascimento virginal, no caso de Jesus. Então, quando Jesus ele passa por essa experiência da gestação de 9 meses no ventre ali de Maria, isso dá a ela, não é? A ele, essa condição de nascer com natureza humana. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, porque eu vejo muitas vezes alguns cristãos chegando muito perto do docetismo, sabe? De que Jesus apenas parecia humano. E sabe, queridos, não importa o que você pense, certamente todos nós podemos concordar que essa essência da humanidade de Jesus não é uma cobertura, é muito mais profundo. Por isso, a Bíblia, ela admite, ela fala que Jesus ele era totalmente humano. Essa é a razão porque no decorrer dos séculos, não é? Os cristãos, eles resolveram então descrever essa doutrina sendo Jesus totalmente Deus e totalmente humano. Ou seja, Jesus ele era Deus 100% e ele era homem 100%. Ele não era parte de Deus e nem parte humano. Ele não era algo intermediário ali entre Deus e o homem. Não. A Bíblia coloca para nós que ele era tanto homem como também Deus. Ele é Deus e ele é homem. E sabe, o mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que quando Jesus ele agrega sobre si a natureza humana, essa não é mais uma condição assim temporária, não é uma realidade que assim que ele terminar a sua obra aqui, não é? Jesus terminou, ressuscitou, ascendeu ao céu, bom, agora eu deixo a natureza humana para trás. Não, sabe? Ele nunca vai ser outra coisa diferente do que um ser humano. É um ser humano glorificado. Ele continua, então, na mesma condição de um ser humano. Ele é Deus e ele é homem. Ele agregou a ele essa natureza
e ele o será agora por toda a eternidade, Deus, homem. Quando Jesus ele vem para cá, e isso é bastante interessante, eu preciso frisar isso, não é? A Bíblia coloca para nós que ele não veio também, embora sem pecado nenhum, ele não veio na mesma condição de Adão antes de pecar. A impressão que a Bíblia dá para nós é que antes do pecado acontecer, a impressão que dá é que eles tinham assim, uma espécie de roupagem de luz, não é? Porque a Bíblia fala que somente depois do pecado é que eles se enxergam nus. A Bíblia coloca para nós que quando Jesus vem, ele não vem com esse brilho, com esse fulgor. A Bíblia coloca que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Olha o que diz o texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 3. Diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou na carne o pecado. Então, ele não abriu mão da sua glória, ou melhor, ele abriu mão da sua glória, mas não abriu mão da sua divindade. E quando veio estar entre nós, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Se Jesus passasse por nós aí na calçada, você não ia falar, meu Deus, que corpo glorioso é esse, não. Você lembra quando Moisés ele passa muito tempo com Deus, lá no Monte Sinai? A Bíblia fala que quando ele desce, o seu rosto resplandece, as pessoas não conseguem olhar para ele. Ele tem que colocar um véu para cobrir o brilho do seu rosto, não é? Mas Jesus não. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Então, como Deus, ele não abre mão da sua divindade. Ele abre mão apenas da sua glória, não é? E como homem, ele vem em semelhança de carne pecaminosa. Tudo isso acontece com Jesus Cristo, não é? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que Jesus é humano e sempre será. Agora mesmo, assentado à destra de Deus, Jesus está assentado como Deus homem. Lá está um ser humano sentado no trono, que vai julgar, inclusive, todo mundo, e ele será humano. Quem é que faz a mediação entre Deus e os homens, meus irmãos? A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo fez questão de frisar isso, não é? A Bíblia coloca lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, a Bíblia fala. Quando Paulo escreveu isso aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, apareceu para ele no caminho de Damasco. Anos depois ele escreveu essa carta, e a Bíblia coloca que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. É isso. Quando Daniel profetiza lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 3, a Bíblia fala que ele vê vir sobre as nuvens um homem, um semelhante ao Filho do Homem. Aquilo deixou Daniel intrigado, não é? Ele vê um homem vindo nas nuvens do céu. É essa a visão que Daniel tem. A gente percebe também naquilo que Isaías, quando ele profetiza, ele fala, um menino vos nasceu e o principado está sobre os seus ombros, não é? E o que ele diz? Ele será chamado de Deus forte, ou seja, Isaías vê Deus no berço, sabe? Daniel vê um homem nas nuvens, não é? As duas coisas acontecendo na mesma pessoa, duas naturezas numa única pessoa. Natureza divina, 100% divina, natureza humana, 100% humana. As duas naturezas na pessoa de Cristo Jesus, não é? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que ele não se vestiu de uma capa humana, não é? Não colocou a carne sobre si como se fosse uma espécie de casaco, não é? E depois voltou para casa, tirou o casaco e deixou o casaco lá. Não, ele se tornou homem, com uma alma humana, com um espírito humano, com um coração humano, com a força humana, com o entendimento humano, não é? Então, eu gostaria, meus irmãos, que você imaginasse, nem que fosse por um momento só, como que o Filho de Deus deve ter nos amado, não é? A nós, seres humanos, a ponto de resolver, dentro de um concílio divino, que ele seria humano para todo sempre, nessa decisão de encarnar.
Ele havia existido por toda a eternidade passada como sendo a segunda pessoa da Trindade, como sendo um com o Pai e o Espírito Santo, não é? Mas por causa do plano divino de redenção, ele então admite estar nessa condição de se tornar homem, sabendo que ao fazer isso, ele nunca mais deixaria de ser humano outra vez, não é? Ele nunca mais deixaria a natureza humana para trás. Então, há somente, meus irmãos, uma coisa que levaria o Filho de Deus a fazer algo desse nível, não é? Nessa profundidade, nessa grandeza. É o fato de que ele nos amou de forma muito profunda e de forma muito intensa. Com certeza, você vai ver esse fato em cada detalhe da vida diária de Jesus. Uma das coisas que se sobressai na vida de Cristo, e os escritores bíblicos fazem questão de ressaltar, é que Jesus ele é movido por compaixão. Não é? É uma palavra que se repete muito nos evangelhos. Ele age com compaixão com relação àqueles que o cercam, não é? Essa é a razão porque a palavra de Deus diz que Jesus ele se demorava ali fazendo curas, não é? A Bíblia fala no livro de Mateus que Jesus ele tinha compaixão dos enfermos. Ele ficava curando o tempo todo. Ele ficava ali se desgastando, não é? Chegava logo no começo da manhã, as pessoas já procuravam ele e ele ia até altas horas curando pessoas, libertando ela dos endemoniados, libertando, não é? Expulsando demônios. Tudo isso, a Bíblia diz que a compaixão é quem o movia. A compaixão é que fazia isso. Da mesma forma, os seus ensinamentos, né? Quando Jesus ele tirava tempo para poder ensinar, Marcos também diz que aquilo que movia Jesus ao ensinamento era a compaixão. Ele tinha compaixão deles, não é? Quando você olha o texto onde Jesus ele está ensinando ali as multidões, e a Bíblia fala que haviam 4.000 pessoas ali, não é? Perto de Jesus ali, ele ensinando essas pessoas, a Bíblia fala que ele se compadeceu deles, porque eles ficaram ouvindo os ensinamentos de Jesus tanto tempo e agora estavam sem comer, não é? O texto de Mateus diz assim, vamos ler, diz assim: tenho compaixão dessa gente porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-las em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Eu tenho compaixão dessa gente. E aí então acontece aquilo que a Bíblia diz que é a conhecida multiplicação de pães, não é? Quando Jesus ele veio para a praia e ele foi saudado ali por uma grande multidão, pessoas que estavam assim dispostas a ouvi-los, e ele estava assim disposto também a ensinar. O que foi que motivou Jesus a ensinar essas pessoas? O Evangelho de Marcos diz no capítulo 6:34, dizendo assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas e não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. A Bíblia coloca, inclusive, que Jesus, certa vez, ele estava entrando numa cidade, não é? A cidade era a cidade do profeta Naum, por isso que a Bíblia fala que a cidade, a viúva era a viúva de Naim, porque era a cidade do profeta Naum, não é? Bom, nessa cidade estava Jesus entrando, com uma multidão vindo com ele, e estava saindo dessa cidade um cortejo fúnebre, não é? Uma mulher que já tinha perdido o marido, ela era viúva, havia perdido também um único filho. Então vinha aquela multidão com Jesus entrando na cidade, e aquele cortejo fúnebre saindo, e aquelas duas multidões se encontram. E é bastante interessante porque a Bíblia coloca para nós o que acontece nesse exato momento. Vamos ler o texto de Lucas, no capítulo 7, versículos de 13 a 15, onde tem essa narrativa para a gente entender melhor. Diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu
a sua mãe, não é? Então foi exatamente isso que aconteceu. O moço, filho daquela viúva, acabou voltando à vida com a intervenção de Jesus Cristo. A Bíblia coloca para nós também, meus irmãos, que Jesus, quando ele é chamado à casa de Lázaro, que estava doente, e Jesus se demora ainda mais 2 dias, e quando ele vai, Lázaro já está morto há 4 dias, não é? Ele, quando percebe o sofrimento no coração ali das irmãs Marta e Maria, a Bíblia coloca para nós que ele agitou-se no seu espírito e se comoveu, não é? Mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo, logo depois, na sequência, ele pergunta: onde foi que o sepultaste? Olha que pergunta humana, não é? Onde foi que o sepultaste? E aí então elas levam aonde Lázaro estava sepultado, e Jesus, quando enxerga aquele lugar do sepultamento e a tristeza das pessoas ali, a Bíblia coloca para nós que Jesus então chorou. E o choro de Jesus foi tão copioso, tão cheio de sentimento, que a Bíblia Sagrada fala que os judeus que estavam acompanhando aquele momento disseram assim: olha, vede quanto ele o amava, não é? Será que dá então para você perceber que tipo de pessoa que Jesus era, meus irmãos? Ele não era esse tipo de pessoa fria, calculista, não é? Ah, você quer ser curado? Então vai, vou curar você. Não, era uma pessoa movida por compaixão. Eu creio muito que muitos milagres não acontecem no nosso meio hoje em dia, porque os grandes pregadores aí que ficam apregoando milagres para todo lado, a única coisa que querem fazer é projetar o seu próprio nome. Não são movidos por compaixão, são movidos por fama, sabe? São movidos pela repercussão do ibope que isso vai dar para eles, entende? Falta muito desse sentimento de Jesus nos nossos corações, não é? Não, Jesus era uma pessoa que no coração batia um amor profundo pelas pessoas, meus irmãos. As pessoas tinham e viam isso em Jesus, não é? Os judeus falaram: olha, vede quanto ele o amava. E sabe, ele gostava de passar tempo com os rejeitados da sociedade, não é? Aqueles que ninguém dava valor, aquele que ninguém ligava, comia com eles, participava de suas festas. Para você ter uma ideia, um publicano era uma pessoa odiada. Era mais ou menos como um ministro, não é? Do nosso Supremo Tribunal Federal. Quando entra num avião, as pessoas o xingam. Não pode ir num restaurante que as pessoas os xingam, os rejeitam. Um publicano era uma pessoa que ele tinha, assim, o ódio das pessoas, porque ele era um cobrador de impostos do seu próprio povo. Um judeu que cobrava impostos para os romanos de seu próprio povo. E Jesus, então, os recebia porque eles eram rejeitados, não é? Sabe? A Bíblia coloca que quando Jesus, então, era perguntado, porque Jesus recebia prostitutas, se sentiam bem ao lado de Jesus, sabia que não estava ali uma pessoa que queria abusar de seu corpo, que não queria ter alguma vantagem em relação a elas, não é? Sentiam-se amadas no mais perfeita expressão que se possa dizer do que é o amor. Elas então ficavam ali próximos de Jesus, com os publicanos, com os rejeitados, não é? A Bíblia coloca então para nós que perguntavam assim para Jesus: escuta, por que o teu mestre senta com esse povo aí, com essas pessoas, não é? E Jesus então respondia: olha, os sãos, eles não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, não é? Eu lembro quando Jesus, ele descendo do monte, ali onde ele fez o Sermão do Monte, a Bíblia fala que chegou-se perto dele um leproso, que era rejeitado pela sociedade, não podia encostar em ninguém, tinha que viver afastado, era um pária mesmo da sociedade. E aquele homem teve a coragem de se aproximar de Jesus e falou assim: mestre, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. O texto diz que Jesus, tocando-o, disse: eu quero ser limpo. Sabe, irmãos? Jesus o abraça, Jesus lhe toca, Jesus toca no leproso e ele não fica leproso, ele não fica contaminado, mas o leproso é limpo, não é? Tal é o amor de Jesus, a compaixão transbordante, contagiante de Jesus Cristo. Jesus pegava as criancinhas no colo, não é? As abraçava, as abençoava. Os discípulos muitas vezes queriam repreender as crianças: vai para o seu pai, aqui não é lugar de criança, não é? E Jesus repreendia dizendo assim: olha,
Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Não impeça essas criancinhas de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Jesus nunca estava muito ocupado para poder atender as crianças, não é? Sabe? Jesus recebeu pessoas que a sociedade não recebia, ensinou seus discípulos com carinho, contou-lhes histórias, facilitou para eles o aprendizado do reino de Deus, não é? Falou com gentileza, encorajou seus corações, perdoou o pecado de pessoas que não tinham mais a esperança de serem perdoadas por Deus, fortaleceu essas pessoas, reanimou-as, restaurou-as. Em resumo, meus irmãos, Jesus com certeza amou de forma bastante intensa, não é? Será que você consegue perceber isso? Até quando Jesus fazia assim milagres extraordinários, não é? Coisas que somente Deus poderia fazer, ele fez tudo isso com aquele toque de ternura, com aquele toque de compaixão, com aquele toque de amor humano, profundo, sabe? Tudo isso sendo feito de um coração que ama com intensidade. Então, ele não era somente humano, não é? Ele também mostrou para nós o que Deus planejou quando nos criou. Ele mostrou para nós o que Deus ele tinha nos planos quando ele formou a humanidade, sabe? Aquilo que Deus tinha como intenção. A grande pergunta que fica para nós, então, é essa. Mas, afinal de contas, por que o Filho de Deus, não é, a segunda pessoa da Trindade, se tornou homem? Por que Deus encarnou entre nós? Por que nós precisávamos que Jesus Cristo fizesse isso, não é? Bom, Jesus ele se tornou homem porque nós tínhamos essa precisão, com certeza. Nós tínhamos a precisão de que alguém se tornasse o nosso representante diante de Deus e que também fosse o nosso substituto. Ou seja, em última análise, irmãos, a razão por qual Jesus veio, ele veio para ser um rei, como nós vimos em mensagens passadas, não é? Mas um rei guerreiro que ia guerrear de uma forma completamente diferente que as pessoas não estavam acostumadas, não é? Um rei que ia salvar o seu povo. Portanto, parte do que Jesus estava fazendo quando ele se tornou humano é que ele estava se identificando conosco, tornando-se um conosco, para que ele pudesse de fato nos representar. Ele estava então se identificando com a gente. Foi por isso que Jesus insistiu, logo no primeiro dia do seu ministério público, não é? Que João Batista o batizasse, não é? Vocês lembram disso? A Bíblia fala que, a princípio, João, inclusive, queria se opor ao batismo de Jesus. Ele dizia assim: como assim? Eu que careço ser batizado por ti? Eu não sou digno nem de sequer amarrar o teu sapato, não é? E tu vens a mim para ser batizado? Porque, afinal de contas, o batismo de João era um batismo para arrependimento. As pessoas, quando vinham para ser batizadas, a Bíblia diz que vinham confessando os seus pecados. Eu sou mesmo um adúltero, eu sou mesmo um ladrão, eu sou um mentiroso, eu sou um invejoso, eu sou um preguiçoso. As pessoas vinham confessando os seus pecados, não é? Elas tinham consciência de que elas eram pecadoras. Elas tinham consciência do quão pecadores eram. E ali elas tinham que tomar uma decisão, escolher abandonar os seus pecados. E João sabia que Jesus era impecável, não é? Por isso é que ele não queria batizar Jesus. Mas Jesus, de fato, não tinha necessidade do batismo. Então João, ele ouviu de Jesus uma repreensão, não pelo fato de que ele sabia que não precisava do batismo, não é? Mas pelo fato de que algumas coisas precisavam ser cumpridas. A razão pela qual Jesus precisava ser batizado por João era exatamente a identificação conosco nos nossos pecados. E aí então João Batista anuiu, não é? E acabou batizando Jesus. O que foi que Jesus ele falou para João Batista? Ele falou assim: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: João, você está totalmente certo, eu não preciso de batismo. É claro que eu tenho em mente outro propósito para isso. O Pai tem outros propósitos para esse momento.
então é certo que a gente faça isso, não é? Ou seja, será que você consegue perceber que Jesus não estava sendo batizado porque precisava se arrepender de qualquer pecado, porque ele não tinha, mas sim para poder deixar claro que ele estava se identificando totalmente com seres humanos pecaminosos. Ele nasceu em carne, né, em semelhança de carne pecaminosa, ele se batiza, como todo pecador tem que se batizar, não é? E mais tarde vai morrer, não é? Porque a morte é somente para quem tem pecado. Então ali ele também se identifica com os nossos pecados. Então ele está vindo ao nosso encontro, na mesma condição que a gente, calçando o nosso sapato, não é? Tomando o nosso lugar em meio à humanidade pecadora, corrompida. E será que você lembra então o que aconteceu? A Bíblia coloca para nós, meus irmãos, que naquele exato momento, a Bíblia diz que uma voz procede do céu dizendo que Jesus é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não é? Este é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Eu tenho alegria nesse meu filho. Ou seja, o pai estava dando ali testemunho, a gente já viu isso em pregações passadas, não é? De que aquele filho de Deus é de fato o rei de Israel. É claro que existem muitas coisas aqui para a gente poder enxergar e ver, mas por hoje basta que a gente entenda que Jesus Cristo foi batizado ali com um bando de pecadores, um bando de gente pecadora, não é? Ou seja, ele estava assumindo agora o ofício de ser o substituto deles, o campeão deles, o rei deles, que vai brigar por eles, não é? Vai lutar pelo seu povo agora. E a batalha, meus irmãos, começa logo na sequência, não é? A Bíblia diz lá no livro lá no Evangelho de Lucas, Marcos é quem diz isso, Marcos é quem escreve isso que eu vou colocar agora. Logo, o Espírito então o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, esse foi logo o próximo passo. Ele ia ter que agora enfrentar aquele que tinha derrotado todos os seres humanos, não é? Havia passado um tempo em que Israel, como representante de Deus, falhou na sua missão, não é? E Jesus agora estava se identificando de forma muito irrevogável com os pecadores, e ele seria agora esse representante que ia ter que enfrentar o grande tentador, o acusador de todos aqueles que servem a Deus e que fez de Israel, inclusive, pecar todas as vezes. Então, ele ia assumir aquela antiga batalha que tinha sido uma causa perdida para Israel e tinha que vencer por eles. Então, o que acontece? Ele vai ao deserto confrontar o inimigo mais mortal de seu povo, que é Satanás. E essa batalha vai se estender durante toda a história da humanidade, entre Satanás, o grande acusador, e Jesus, que é o grande rei de seu povo. Sabe, os detalhes dessa história, aparentemente insignificantes, não é? Acabam nos levando à compreensão de que Jesus é o rei que está lutando ali pelo seu povo, a mesma batalha que o seu povo perdeu, não é? Nos tempos em que foi escolhido por Deus, nos tempos de Moisés, levantado como nação, mas que não cumpriu seu papel sacerdotal, não cumpriu seu papel como representante no meio da humanidade, não cumpriu seu papel como aquele que deveria manter obediência completa e restrita diante de Deus. Então, pense no fato de que a tentação aconteceu lá no deserto, não é? Foi lá no deserto que Israel peregrinou também durante 40 anos e eles fracassaram de forma tão desastrosa. Nada estava bom para o povo naquele deserto, não é? Murmuraram a respeito do maná. Esse maná, não aguento mais esse maná, não é? Não tem água para beber. A gente está com calor, a gente não chega nunca. Deus nos trouxe aqui nesse deserto para nos matar aqui nesse deserto, não é? Jesus agora passa então 40 dias em absoluto jejum. E da mesma forma como Israel peregrinou 40 anos no deserto, simbolicamente um dia para cada ano que Israel passou no deserto.
E o texto de Marcos é interessante porque diz que ele passou 40 dias sendo tentado. Não foi depois dos 40 dias, então, ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado por 40 dias. Está sendo tentado lá. Então, o que acontece aqui, meus irmãos, é algo inconfundível, não é? Jesus agora sendo colocado como representante de seu povo, sendo visto como sendo filho de Deus, ele agora vai travar uma luta em favor de seu povo. Mateus, meus irmãos, traz para nós aquilo que seria assim o relato mais completo dessa tentação, não é? Então os textos que nós vamos colocar aqui serão textos extraídos do Evangelho de Mateus no capítulo 4. A Bíblia coloca para nós que esse foi um dos momentos mais dramáticos da história da vida de Jesus, porque Satanás ele vai apresentar ali a Jesus 3 tentações e a intensidade disso vai aumentando, não é? A cada tentação. A primeira tentação acontece no solo do deserto. A segunda tentação acontece no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo de Jerusalém. E a última, no topo de uma montanha, não é? Onde os reinos da terra são apresentados. Vamos ver então isso, porque, na verdade, ali estão as 3 principais tentações, não é? A gente vai ver depois que Jesus ele foi tentado em tudo que você possa imaginar. Mas a primeira tentação, meus irmãos, ela mais se assemelha a uma sugestão do que exatamente uma prova, um teste, uma tentação, não é? Satanás se aproxima de Jesus e fala assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Agora, tenha em mente, meus irmãos, o fato que Jesus estava jejuando por mais de um mês, não é? Talvez ele só tivesse forças ali só para poder sobreviver. Eu digo por mim, não é? Quando nós passamos um tempo sem comer, que vai chegando à noite, sabe? Você não comeu durante o dia todo, a gente já começa a ficar assim, eu já fico irritado, sabe? A gente já sente aquela fome, meu Deus, não tem nada para comer aqui, tem que pedir alguma coisa, temos que se comprar, não é? Jesus estava 40 dias ali nessa condição. E sabe, além disso, meus irmãos, Jesus, no seu ministério, ele ia fazer milagres muito mais incríveis do que esse que foi sugestionado pelo diabo, não é? Então, transformar as pedras em pães não seria nenhum problema para Jesus. Seria até mesmo um ato fácil. Ele transformou água em vinho, não é? Ele multiplicou os pães. Bom, se isso é verdade, então, por que seria errado ele transformar as pedras em pães? A resposta, meus irmãos, está no fato de como Jesus ele respondeu a Satanás. A Bíblia diz então que Jesus responde da seguinte forma: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou que procede da boca de Deus, não é? Então, o fato importante não é se Jesus faria qualquer coisa que Satanás sugerisse, isso seria errado. Mas o fato é se ele reivindicaria, meus irmãos, como Israel no deserto, se ele reivindicaria o seu próprio conforto, sabe? O seu próprio alívio, não é? Ou se ele se submeteria a esse caminho de humildade, de sofrimento que Deus propôs para ele poder trilhar. E sabe, nesse aspecto, nós, seres humanos, não é? Nós somos pessoas, meus irmãos, que frequentemente a gente reivindica para nós uma satisfação instantânea, não é? Eu quero ser curado agora. Agora, Senhor, agora, eu determino. Não é assim? Eu quero ser curado agora. Nós estamos acostumados com isso no mundo secular. Você põe lá o cartão, o dinheiro sai embaixo, não é? Você põe lá o dinheiro, o chocolate cai na maquininha, o refrigerante. Nós gostamos dos fast foods. Quando você vai numa pizzaria e pede uma pizza, aquilo demora mais de 20 minutos, você começa a reclamar, fala, escuta, esqueceu de mim aqui? Não vai fazer a minha pizza? Eu vou comer em outro lugar, não é? Nós somos pessoas assim. Nós queremos satisfação instantânea. Nós tomamos um remédio para dor e queremos saber em quanto tempo esse remédio vai fazer efeito. Já faz 20 minutos, ainda estou com dor de cabeça, o que será que aconteceu?
Será que eu tenho que tomar outro remédio? Será que esse remédio não presta? Não é assim que nós somos, não é? Mas Jesus não. Jesus confiou em Deus para sustentá-lo. Confiou no cuidado de Deus. Confiou no cuidado de Deus. Não é só de pão que vive o homem. Eu preciso de comer, mas eu confio no cuidado de Deus. Porque Satanás estava dizendo para ele assim, ó, tu não é filho de Deus? E Deus te trata desse jeito? Deixa você passar fome? Então transforma aí. Alivia aí a tua necessidade. Ele nunca usou o seu poder para o seu próprio benefício. Nunca. Sempre usou o seu poder em benefício de outras pessoas. Se ele fizesse dessa forma, a gente podia crer então que quando ele estava recebendo as chicotadas lá, não estava sentindo dor nenhuma. Ele falou assim, não, pode bater, eu já anestesiei o meu corpo, não vou sentir dor nenhuma. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu confio em Deus para me sustentar. Eu confio no cuidado de Deus. Eu confio no cuidado de Deus. Nós somos pessoas assim, queremos satisfação instantânea, não é? E Satanás estava ali tentando Jesus para poder se auto-aliviar, não é? Para poder exercer ali o seu poder para o seu próprio conforto. Entende, irmãos? Bom, depois de Jesus ter vencido a primeira tentação, a Bíblia fala que Satanás então agora o leva ao pináculo do templo, ao ponto mais alto do templo, não é? Lá na cidade de Jerusalém, ficava em cima do Monte Sião, a cidade de Jerusalém fica em cima do Monte Sião, e aonde o templo está construído, o pináculo do templo dá uma altura assim mais ou menos de 800 metros. É bem alto, não é? É mais ou menos a distância que tem daqui da minha casa, quem sabe onde é a minha casa, não é? Até quase o centro ali, até a linha do trem, né? É bastante distante, alto, muito alto mesmo. Sabe, meus irmãos? E ali então ele usa a palavra de Deus, né? O querido Salmo 91 foi citado pelo diabo de cor. Ele disse então, se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, não é? E de novo aqui, o que Satanás fala, parece que faz todo sentido, não é? Porque ele cita ali o Salmo 91, e a tentação qual que era ali? É que Jesus reivindicasse o próprio caminho, não é? Não o caminho que Deus trilhou para ele, sabe? Então, o que ele estava fazendo é aquilo que Israel fez tantas vezes, não é? Não, se Deus ele gosta da gente, então tem que suprir a nossa necessidade. Nós estamos cansados desse maná, nós queremos comer carne. E ficaram lá tentando a Deus o tempo todo, não é? Muitos cristãos, irmãos, estão nesse exato momento provando Deus no seu cuidado de uma forma muito específica, sabe? Não, se o Senhor é meu Deus, então o Senhor vai fazer isso. Se o Senhor é meu Deus, então o Senhor vai me curar, sabe? Nós não podemos forçar Deus a agir, entende? Será que você percebe isso? Satanás estava tentando Jesus para que ele pudesse se exaltar a si mesmo, acima do Pai, tentando forçar o Pai a agir antes do tempo certo. Bom, eu vou me jogar daqui, o Senhor me segure. Mande os teus anjos aí. Não seria espetacular isso? Ele se lançar do pináculo do templo, aí vem um anjo e o sustenta com as suas asas, que nem aquelas cenas do filme do Avatar, né? A pessoa cai assim, já cai assim no dragão, ou cai assim naqueles cavalos alados e tal. Sabe? Existe muita gente que está forçando a ação de Deus, irmãos. Agir antes do tempo, não é? Eu lembro quando Jesus estava naquela festa em Caná da Galileia, Maria falou assim, olha, não tem mais vinho, acabou. Como quer dizer assim, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa. Ele falou assim, mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Você quer me fazer agir antes da hora, não é? Quer que eu venha atuar antes da hora? Mas daqui a pouco, o pai fala, não, agora é a hora. Aí ele vai lá e multiplica. Os discípulos, em Atos, no capítulo 1, quando Jesus ressuscita, ele fala assim, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele fala assim, não vos compete saber os tempos estabelecidos pelo Pai
por sua total autoridade, não é? Não vos compete querer saber. Isso compete ao Pai, quando isso vai acontecer. E existem pessoas que querem forçar Deus a agir antes do tempo, não é? Jesus se recusou. O que foi que Jesus ele falou? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Existem pessoas que ficam exigindo provas do cuidado de Deus o tempo todo? Existe. Irmão, confie em Deus, irmão. Se você é filho de Deus, confie que você está debaixo do cuidado. Creia em sua palavra, creia que Ele vai cuidar de você do jeito dele. E a hora de Deus é sempre a mais perfeita, a hora mais bonita. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Muito bem. A terceira tentação foi bem mais severa, vamos dizer assim, não é? Porque Jesus é levado até o alto de um monte, né? No topo de um monte, numa montanha, e a Bíblia fala que ali então Satanás, ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a sua glória, e depois então fez a sua oferta, não é? Olha, tudo isso eu vou te dar se você tão somente prostrado me adorares. Sabe, é uma oferta bastante traiçoeira, audaciosa. Tem muita gente que está se rendendo a esse tipo de oferta feita pelo diabo, não é? Ali ele estava tentando o próprio Criador, pedindo ao Criador que se prostrasse ou adorasse. E ele queria dar a Cristo Jesus aquilo que o Pai já havia lhe prometido já. O Pai havia lhe prometido. Qual que é a diferença da oferta feita por Satanás da oferta do reino que seria dada por Deus? Qual que é a diferença, irmãos? A diferença é uma só. A oferta de Satanás seria um reino dado a ele sem sofrimento, sabe? Israel no deserto, não é? Ou Israel na história de Israel, melhor dizendo, repetidas vezes caiu nessa tentação, não é? Nós para se garantir como nação, a gente precisa fazer aliança com os egípcios, aliança com os moabitas, a gente precisa fazer aliança com os amonitas, com os edomitas. Se os filisteus virem batalhar contra a gente então vai estar bastante forte, porque a gente fez aliança com povos poderosos, não é? Sabe? Ia ter assim uma força que não vinha de Deus, uma glória que não vinha de Deus, sabe? A tentação de formar aliança com povos vizinhos, ganharem a sua própria segurança, ganharem glória com o seu próprio esforço e não com aquilo que vinha da parte de Deus, entende? Repetidas vezes Israel cedeu a essa tentação, mas Jesus não. A Bíblia fala que Jesus, ele então termina a luta dizendo para Satanás: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Meu irmão, será que você pode entender o que Jesus está fazendo nessa ocasião em que ele enfrentou Satanás no deserto? Ele estava retomando uma luta por justiça, uma luta por obediência que o seu povo Israel havia perdido. Perdido totalmente, não é? Muito tempo atrás. Então, todas as tentações de Satanás ali, registradas na Bíblia Sagrada, ele dirigiu a primeira tentação, fazendo com que ele desconfiasse de Deus. É assim que Deus te trata? Deixa você ficar com fome aqui no deserto? Te traz aqui para o deserto para você passar fome? Desconfiança, como fez com Eva, não é? A segunda tentação é forçar Deus a agir antes da hora. Eu vou pular, hein? Me segura, sabe? Forçar Deus a agir, isso é tentar a Deus. Ou então, deixar de adorar a Deus. E esses foram os fracassos notórios de Israel. E todos eles foram vencidos, não é? Por Satanás, na história antiga de Israel. E por isso, meus irmãos, nessa ocasião, Deus então agora levanta um novo representante, que é Jesus Cristo. E com Jesus, Satanás fracassa em todas as suas tentações. Jesus vai vencendo ele a cada tentação, vai sendo confrontado passo a passo, e em cada passo há uma vitória. Ele agora é o campeão do seu povo, ele retoma uma luta perdida pelo seu povo Israel e vence. E Lucas então diz para nós da seguinte forma: passadas as tentações de toda sorte,
apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, Jesus foi tentado em tudo o que você possa imaginar. Foram registradas 3 tentações. Mas Jesus foi tentado a ser homossexual, Jesus foi tentado a dar vazão à sua natureza humana, não é? A ponto de querer a luxúria, querer, não é? O dinheiro, a riqueza. Foi tentado com tudo isso. Foi tentado a roubar, a mentir. Foi tentado a ser hipócrita. A Bíblia fala, ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus diz assim, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando você chega diante de Jesus com uma tentação que você está passando, que é difícil de você poder passar por ela, você saiba que o Senhor Jesus já passou por essa tentação também. E sabe, irmãos, uma das coisas que a gente tem que entender que essa batalha pela alma dos seres humanos, não é? Dos seus eleitos, dos seus escolhidos, ainda não terminou. Nós estamos vivendo séculos e séculos em andamento e exatamente agora essa batalha está sendo enfrentada no coração de algumas pessoas. Mas uma coisa que nós temos certeza é que tudo isso Jesus ele venceu como homem e ele agregou a si a natureza humana e ele está hoje no céu nessa condição de ser Deus, 100% Deus e 100% homem. Uma das passagens mais lindas que eu lembro da Bíblia Sagrada é do Salmo 24, e a gente canta essa música na igreja quando diz assim: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. Aí diz então a pergunta, mas quem é esse o Rei da Glória? Aí diz, é o Senhor, forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. E então pergunta-se, mas quem é esse o Rei da Glória? E então a resposta vem, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ou seja, quando Jesus ele vem para a encarnação, não é? Ele deixa as mansões celestiais apenas como Deus. Ele agrega a natureza humana no ventre de Maria. Mas agora quando ele retorna como homem. Olha só, ele retorna como homem à glória, entende? E então, quando os anjos o enxergam, falam assim, olha, abram os portões, levantai, ó portas, as vossas cabeças, deixa entrar o Rei da Glória. Mas quem é esse, o Rei da Glória? Que Rei da Glória é esse? Assim, esse é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. E hoje Ele está lá. Ele eleva a raça humana, meus irmãos. Quando Ele entra no céu, não mais apenas como a natureza divina, mas também com a natureza humana incorporada para todo sempre. É por isso que a Bíblia diz que quando nós ou ressuscitarmos ou formos arrebatados, não é? Nós vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Porque Deus não precisa de um corpo. Mas o Jesus Cristo, homem, ele tem um corpo glorificado. O apóstolo Paulo diz assim, a nossa pátria está no céu, onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual vai transformar esse corpo de abatimento para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas, todas as coisas. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos louvar a Deus, logo na sequência nós vamos ter esse momento de ceia, não é? E sabe, irmãos, Jesus ele vem em semelhança de carne pecaminosa. Ele se batiza como todos os pecadores. Ele morre como todo aquele que comete pecado para ser o nosso representante federal. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. E a esperança que nós temos é que Ele não ficou na morte, assim como Ele ressuscitou. Dá então a todos nós a esperança de ressurreição. Por isso que Paulo diz assim, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro de todos a ressuscitar. Depois então terá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante, porque nós também ressuscitaremos, porque Ele
ressuscitou. Glórias sejam dadas ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Curve sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar ao Pai Celestial em nome de Jesus. Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos te engrandecer, porque a grande maioria de nós até crê na tua encarnação, crê que o Senhor se fez carne entre nós, assumiu natureza humana, mas existe um grande número de crentes que acham que depois que o Senhor subiu ao céu, a natureza humana ficou para trás, e isso não aconteceu. O Senhor continua sendo um homem no céu, um homem na presença de Deus. É Deus e homem ao mesmo tempo, unidos numa única pessoa. E nós queremos te glorificar nessa noite, Senhor. Nós queremos te render culto. Nós queremos te bendizer, Senhor. Porque o que o Senhor fez é inimaginável, inimaginável. Um anjo não poderia morrer no lugar da humanidade, porque teria que assumir natureza humana. E isso somente Deus poderia fazer pelo seu infinito poder. Pai, nós queremos te louvar por Jesus, nós queremos te louvar por esse plano divino, nós queremos te louvar pela pessoa do Espírito Santo em nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto fizeste a nós, na pessoa de Jesus Cristo. Nós te engrandecemos, Senhor, e a ti damos o louvor de todas as coisas. Sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e nessa noite, Senhor, nós queremos celebrar a tua morte, se identificando conosco. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos agora ter esse momento da ceia. Eu não vou ler nenhuma passagem, acho que o que nós pregamos hoje aqui é o suficiente, não é? Para a gente entender esse momento tão sublime. Sabe, quando Jesus morreu ali naquela cruz, irmãos, seu corpo estava tão mastigado, não é? Por isso que quando nós comemos o pão, nós temos que lembrar do sofrimento de Jesus em nosso lugar. Como homem, a Bíblia coloca que ele não tinha essa vontade de ir para a cruz e nem tinha vontade de morrer, como todos nós não temos, não é? O Senhor Jesus lá no Getsemane, ele dizia assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, então que se faça a tua vontade. Aqui estou eu em perfeita obediência. Ainda que isso me doa, ainda que isso me custe, eu vou fazer a tua vontade. E ele teve que beber esse cálice todo por nós, não é? E hoje nós somos tão gratos a Deus por esse momento, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou assim: olha, façam isso em memória de mim. Nós nunca poderemos nos esquecer do que foi feito por Jesus. Do que foi feito por Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos agora, nesse momento, dar graças a Deus, tanto pelo cálice como pelo pão, não é? Eles vão cumprir o seu papel aqui de símbolo. Eu espero que você esteja com o seu pão aí, e o seu cálice preparado. Nós vamos dar graças a Deus e vamos então comer e beber para a glória de Deus Pai, nos lembrando da sua morte. Eu espero muito que essa seja a última ceia que fazemos assim, não é? Que a próxima nós estejamos já na igreja, fazendo isso em comunhão com a igreja inteira, trocando cálice talvez, não é? Amém? Vamos então orar agradecendo a Deus. Pai, nós apresentamos diante de Ti esses elementos que vão cumprir, Senhor, esse símbolo tão maravilhoso de que a Tua carne e o Teu sangue foram dados em prol, Senhor, dos Teus eleitos. O Senhor Jesus mesmo disse: isso é o meu sangue que é derramado para a remissão de muitos, daqueles que vão crer, daqueles que vão entender o propósito e o plano de Deus. Por isso, nessa noite, Senhor, que quando nós comermos o pão, a gente lembre que esse pão é o pão da comunhão. E quando bebermos o cálice, é o cálice da bênção, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 25 em diante.
Acaso, irmãos, o pão que comemos não é o pão da comunhão? E o cálice que bebemos não é o cálice da bênção? É isso que diz o apóstolo Paulo. Nós cremos nisso. Abençoa o teu povo, Senhor. Dá saúde ao teu povo, porque o que estamos comendo aqui é verdadeira comida e verdadeira bebida. Te louvamos, Senhor, e que nós possamos nos lembrar do sacrifício, da profundidade do teu compromisso, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, vamos então comer o pão em primeiro lugar. Vamos juntos, em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós cremos assim, Senhor. Nós cremos assim. Amém, queridos? Nós vamos também agora tomar o cálice. O Senhor Jesus disse: e após haver ceado semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue, sangue que foi derramado para a remissão de muitos, não é? É o sangue da nova aliança, o apóstolo Paulo diz. Não é uma aliança que foi feita com Moisés, é uma aliança que foi feita com o sangue de Cristo. A aliança com Moisés foi feita com sangue de bodes, de ovelhas, não é? Mas nós estamos todos aliançados com o sangue de Cristo, uma superior aliança. Vamos beber dele todos, irmãos, em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te bendizemos, Senhor. Que momento maravilhoso é esse, Senhor. Quando nós temos um entendimento melhor da tua encarnação, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelo sacrifício que fizeste por nós. A salvação pertence ao Senhor. Não é as nossas obras que nos salvam, não é a nossa crença que nos salva, a nossa religião que nos salva. Nem mesmo é a nossa fé. A nossa fé, até ela não é dada por Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, a fé não vem de vós. Até a fé vem de ti, Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Muito obrigado por esse momento, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.